Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um vídeo neste humilde canal. E hoje o assunto é a minha encomenda mais recente, Cavaleiros do Zodíaco Odisseia do Tempo. Encomenda aqui que chegou recentemente, aqui em casa. Eu já li, até porque não é um quadrinho muito longo. Lançado aqui pela New Pop. Já tem vários vídeos no YouTube de unboxing, né, mostrando como é que tá a edição e tudo mais. E o meu foco não vai ser aqui mostrar a edição em si, até porque, sinceramente, o formato como o quadrinho vem, pouco me importa. Veio capa dura, veio grandão, tals, tá bem bonito. A única coisa que eu não gostei é que veio com alguns errinhos de português na minha edição. Mas é porque também eu comprei, foi logo a primeira leva, né? Mais pra frente esses errinhos provavelmente já vão ser corrigidos e tudo mais. E pra quem não sabe, Cavaleiros do Zodíaco é meu quadrinho preferido. Eu peguei aqui um volume do mangá, só pra mostrar, né? O mangá original, só pra peguei de exemplo aqui, né? O mangá original é lançado aqui pela JBC. A saga Odisseia do Tempo, especificamente, é lançada aqui pela New Pop, editora New Pop. Esse quadrinho, diferente de todas as outras obras de Cavaleiros do Zodíaco já publicadas, esse quadrinho aqui, ele não é japonês, ele não é um mangá, ele é francês. Odisseia do Tempo é um quadrinho francês, mas que é canônico. França e Japão têm uma relação muito próxima no que diz respeito a quadrinhos. Inclusive tem uma coleção de mangás que se passam no Museu do Louvre, que fica em Paris, na França. E esse vídeo, e agora que eu me dei conta, este vídeo está saindo no dia em que o clube de futebol Paris Saint-Germain ganhou o torneio da Liga dos Campeões da Europa. Está tudo conectado, olha só, vejam só. O pessoal da teoria da conspiração agora vai pirar, né? Bom, enfim. Sobre o que trata o Odisseia do Tempo. É um quadrinho que eu gostei bastante. E ele vai ser dividido em 5 partes. Esse aqui é só a primeira parte, né? E cada parte vai ter como protagonista um dos 5 protagonistas da obra original. A capa desse aqui tá com todos os protagonistas, né? Todos os 5 e mais a deusa Atena. Só que o protagonista desse quadrinho é apenas um deles, né? O Cavaleiro Ikki de Fênix. E sabe o que é mais interessante? Para a pessoa que assiste esse vídeo ou qualquer outro sobre esse quadrinho, talvez possa pensar: nossa, eu nunca li nada de Cavaleiros do Zodíaco, posso ler isso aqui? Meu amigo, se você não sabe nada de Cavaleiros do Zodíaco, é por esse quadrinho que você pode começar. Esse quadrinho que foi feito pra você que não sabe nada. Para começar, é uma história fechada, tem início, meio e fim nessa mesma edição. Vão ser 5 edições, mas cada edição vai contar uma história diferente. E o começo dessa primeira edição, as primeiras 5 páginas, são um resumo dos primeiros volumes do mangá original. Então, se você for começar por essa edição, as primeiras 5 páginas vão te resumir o que aconteceu até então no mangá original. Aqui, ó, já abre com o começo do resuminho, depois vai indo, depois vai explicando tudo até chegar na história desta HQ propriamente dita. Eu gostei muito da arte do Arnaud Dolé, eu não sei como é que se pronuncia, meu francês, desculpe pelo meu francês, e com o roteiro do Jérôme Auquier. Então tá, é tudo francês aqui, né? E, claro, diferente de um mangá, a leitura é no sentido ocidental. E o quadrinho é todo colorido, né? Mais até do que a arte, eu adorei as cores desse quadrinho. Ele é colorido, ele é vibrante. Até nos momentos escuros
né, que se passam em locais escuros, as cores são bonitas, sabe? Até quando o personagem veste preto é bonito, sabe? Eu achei muito legal. Adorei a arte e adorei principalmente as cores. Aqui, ó. Okay, as armaduras estão lindas, lindas, lindas. São cores vibrantes, só que não é enjoativo, dá gosto de ver, sabe? Às vezes dá vontade de parar e só olhar a arte. Eu li tudo, eu já li toda a edição, mas como eu já conheço o mangá original, se eu quisesse eu poderia ter pulado as 5 primeiras páginas, porque é só um resumo. E funciona tanto para quem não conhece, porque tem esse resumo no início, e funciona tanto para mim também, que já sou macaco velho, porque esse quadrinho ele se passa durante o mangá original. Se passa durante. Então, várias coisas que a gente não vê aqui está presente aqui. Por exemplo, algumas explicações. Tipo, por exemplo, por que o mestre do protagonista dessa edição, aqui até atrás tem a caixa da armadura de Fênix, aqui no verso, porque o protagonista dessa edição é o Cavaleiro de Fênix. E essa edição, por exemplo, a gente entende por que o mestre do Cavaleiro de Fênix era um psicopata maluco. O que aconteceu para ele ficar daquele jeito? Tudo está explicadinho aqui. Então, parece que a intenção desses autores, lendo isso aqui, me passa a sensação de que a intenção deles era explicar coisas que o mangá original nunca explicou. E vou te falar, funciona. Eu achei muito legal a história desse quadrinho. Aqui nós temos o protagonista Wiki. Ele simplesmente desafia, ele dá uma de Kratos, ou Kratos, né? Kratos é o personagem do God of War, né? O jogo God of War. Para quem não sabe, o God of War, o jogo, né, ele começa na Grécia e mais recentemente se passa no universo nórdico. No jogo God of War você tem o Kratos. O Kratos ele é o protagonista de God of War e ele mata todos os deuses. E o Ikki aqui, ele dá uma de Kratos e ele desafia as irmãs do destino, né? As 3 irmãs. Que inclusive nos jogos do God of War, o God of War 2, o Kratos vai lá e vence elas também. E se o Kratos vence, o Ikki também vence, né? Mas o mais interessante aqui é que o Ikki, ele descobre que boa parte da vida dele e da do irmão dele, o Shun de Andrômeda, foram moldadas, planejadas pelas irmãs do destino que servem ao titã Cronos, né? Então, o titã Cronos tem um propósito maior. Ele manda as irmãs do destino, as tecelãs, moldarem, fazerem um certo acontecimento, mudar o destino do Ikki e do irmão dele, que também ambos são cavaleiros. E o Ikki descobre isso e ele não gosta que mexam na vida dele e da do irmão dele. Ele não gosta disso, né? E com isso ele descobre também o que aconteceu para o mestre dele treinar ele da maneira mais psicopata possível. E ele descobre que tudo está relacionado com as 3 irmãs. O Ikki vai lá e tenta enfrentar o seu destino, tenta mandar na sua própria vida. Como ele mesmo fala, ele não gosta que mudem, que alguém vá lá e mexa na vida dele. Ele quer ser o mestre do próprio destino. É uma trama bem interessante, porque remete a algo que acontece muito nas antigas tragédias gregas. Eu trouxe aqui um livrinho, ó.
Medeia do Eurípides, né? Só peguei de exemplo mesmo. Essas antigas tragédias gregas que poucas chegaram até os dias de hoje, muitas se perderam. Algumas têm a ver com essa questão do destino. O oráculo, volta e meia aparece um oráculo, às vezes cego, né? E esse oráculo faz uma previsão. E é o que muitas vezes acontece da pessoa que tentar evitar a previsão do oráculo, tentar evitar o seu destino, acaba fazendo exatamente o que o oráculo disse que ia acontecer. O caso mais famoso é o Édipo, né? A história de Édipo, Édipo rei, Édipo em Colono e Antígona. Eu acho que é uma trilogia. E Édipo é aquela história de Édipo cujo pai recebe a notícia de que o filho ia matar ele e ele ia casar com a mãe. Então, Édipo acaba fazendo exatamente isso sem saber, né? Ele acaba matando o próprio pai, casando com a mãe, e só que ele não sabe disso, só que meio que por acidente, ele não sabia. E a previsão do oráculo acabou se confirmando. Então, eu achei bem interessante trazer esse elemento da mitologia grega para um quadrinho que se baseia num mangá que usa e abusa da mitologia grega. Você tem os cavaleiros, cada cavaleiro de uma constelação, e já começa com justamente a constelação de Fênix, que é uma ave da mitologia grega. Então, assim, eu gostei bastante que eles pegaram essa ideia e das Irmãs do Destino, né, que também tem na mitologia grega. Quem assistiu o desenho do Hércules da Disney, o filme Hércules da Disney, são aquelas 3 senhorinhas que aparecem no desenho do Hércules, aquelas 3 senhorinhas lá que ficam com um olho faltando e tal. No filme do Hércules da Disney, é aquelas 3 senhorinhas, né? Só que, claro, tem várias versões. Afinal, estamos falando de uma mitologia que já tem aí milênios. Então tem várias versões. No God of War, que eu mencionei, por exemplo, cada uma tem uma aparência completamente diferente da outra. E o Kratos vai lá e destrói as 3 do jeito Kratos de ser, né, dos jogos. Mas enfim, uma outra crítica que eu faço a esse quadrinho é o preço dele. Quem já acompanha quadrinhos europeus sabe que trazer um HQ da Europa num formato capa dura, papel couché, bacana e tal, não é nada barato. E realmente, esse quadrinho é caro. Eu recomendo pegar numa promoção, que não é barato. E acho que a exceção, assim, talvez os únicos quadrinhos europeus que chegam aqui por um preço assim mais razoável, talvez sejam os formatinho da Bonelli, né? Que são formatinho, são capa cartão, são tudo preto e branco, né? Então esses talvez sejam os únicos assim quadrinhos europeus que chegam aqui por um preço um pouco mais acessível. De resto, esses encadernadões assim vindos da Europa, todo colorido, costumam ser bem caros. Não é brinquedo não. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Curte, compartilha, aquele negócio de sempre. Sim, mais uma coisa. Recado importante. Tá todo mundo aí comentando no YouTube. Acho que todo mundo já deve saber, né? Que o canal do Pirula, o apresentador, o Pirula, do canal do Pirula, teve um AVC, tá no hospital, tá na UTI, e estão arrecadando aí uma vaquinha para ajudar a família dele. E assim, já acho que eu falar isso aqui talvez seja completamente irrelevante, mas também não faz mal nenhum lembrar. Quem puder ajudar, ajude aí, porque o Pirula é um cara que tem aí um dos melhores canais do YouTube, sem sombra de dúvidas quanto a isso. Enfim, valeu, um abraço
e até mais.